Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 9, verso 10. Amém? Diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. E multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa... Você está aí? Presta atenção. Nós estamos diante de uma carta de Paulo a uma igreja. É a segunda carta de Paulo a esta igreja. E se você ler desde o início do capítulo 9, Paulo está falando acerca das ofertas, acerca de ofertas. E no verso 10 ele vai falar algo interessante para nós hoje. Repita assim comigo: semente, pão. Semente, pão. Quem nos dá semente? O Senhor. Quem nos dá pão? O Senhor. Olha que interessante. Aquele que dá a semente ao que semeia, Ele dá a semente para você semear. Você está aí? Também vos dê. Irmão, você está aí? Vai me deixar aqui sozinho? Mas vamos embora. Também vos dê pão para... Não sei se você está pegando. Não sei se você está entendendo. Tudo vem dele. Tudo vem das mãos dele para as nossas vidas. Ele dá semente para semearmos e ele nos dá o pão para comermos. Irmão, Deus é bom. E você precisa entender que você foi criado por Ele para duas coisas: para desfrutar e para viver o propósito. Tudo o que Deus tem feito, tudo o que Deus faz em nossas vidas, tudo o que Deus gera para as nossas vidas, Ele tem dois fundamentos para nós. Primeiro, para que possamos desfrutar. Segundo, para que cumpramos o seu propósito. Quando você diz, eu não consigo cumprir o propósito de Deus, eu não consigo, está faltando em minha vida o alimento, está faltando em minha vida a comida, está faltando algo em minha vida, você está dizendo que aquele que é o dono da seara não tem entregado todas as coisas para você. Você está dizendo que aquele que é o teu Senhor, que você fala com a sua boca, que você fala com as palavras, que diz que Ele é seu Senhor, verdadeiramente não está sendo seu Senhor, porque Ele tem deixado algo faltar em sua vida. Quando você diz com todas as palavras que você não tem dinheiro para dizimar, você está dizendo que aquele que te dá a semente não te dá semente suficiente. Você não consegue colocar a sua confiança verdadeiramente naquele que é teu Senhor. Você está entendendo? Só que entenda uma coisa. Tudo o que Deus colocou em nossas vidas foi justamente para que tivéssemos condições de desfrutar e de cumprir o seu propósito. Repita assim comigo: eu fui criado pelo Senhor, para o Senhor, com dois propósitos básicos: de desfrutar do que Ele tem me dado e de cumprir o seu propósito com o que Ele tem me dado, porque tudo vem dEle para a minha vida. Será que você realmente crê nisso? Então presta atenção. Hoje, nós desfrutamos, ou pelo menos deveríamos desfrutar de uma vida de paz, de alegria, graças à semeadura de Cristo na cruz por nós. Só por esse fato, só por esse motivo de eu enxergar Cristo em minha vida, eu posso, na verdade. A questão é se eu vou fazer, a questão é se eu vou me deixar levar por isso, de viver a paz que excede todo entendimento e a alegria do Senhor que é a nossa força.
Você está aí? Você está entendendo? Só por esse fato, ele já foi na cruz, entregou-se na cruz, para que pudéssemos começar a desfrutar de algo que não tínhamos, que não tem, que não existe no mundo. O mundo não tem paz, o mundo não tem alegria, o mundo não tem verdade. Tudo está em Cristo. Por isso que eu falei semana passada que nós não dependemos do mundo. E realmente, se você compreender isso, se você entender essa verdade, se você olhar para a cruz de Cristo e entender que a obra que Ele fez na cruz por você é perfeita, você não vai mais viver sem paz. Você não vai mais viver preocupado. Você não terá mais tristezas. Não sei se você entende isso. Porque os améns foram muito fracos. Eu não sei se você consegue entender. Sabe, por essa falta de entendimento, irmão, por essa falta de concepção da igreja nos dias atuais, é por isso que temos visto as pessoas dizerem que são da igreja, que são participantes de uma igreja, mas não vivem uma vida, não conseguem, não é questão de julgar, não estou aqui trazendo julgamento, mas aqui estou trazendo uma percepção para a sua vida. Não conseguem levar uma vida de paz, uma vida de alegria. O mundo veio com uma pandemia. Ah, meu Deus, e agora? O que será de mim? Quem poderá me defender? Aleluia. Só os mais velhos riram. Oh, e agora? O preço que estão as coisas? O como vamos viver? Nós vamos continuar vivendo como sempre vivemos, sendo a igreja do Senhor Jesus, fazendo a diferença sobre essa terra. Irmãos, o Senhor é fiel, e Ele disse para mim e para você, que Ele nos deu vida e vida em abundância. Ele nos deu vida para viver da sua abundância. Ele nos deu vida para viver da sua grandeza. Ele deu e entregou para nós o seu próprio Filho. Para que possamos desfrutar de paz, alegria no coração. Mas somos da igreja, somos participantes da igreja, viemos a uma igreja e continuamos com as mesmas obras que tínhamos no mundo. Desespero, angústia, preocupações com coisas que não vão trazer percepção eterna para a minha vida. São coisas que são passageiras, que hoje estão aqui e amanhã não estão mais. Fazemos disso a grande preocupação de nossas vidas. E por causa disso, temos enfraquecido, temos desanimado, alguns têm abandonado a igreja. Você está aí? Em nossa vida, irmãos, tudo se resume nessas duas coisas: semente e pão, desfrute e propósito. Semente e pão. Tudo o que Deus nos dá é para o desfrute e para cumprir o seu propósito. Repita assim comigo: tudo o que Deus me dá é para o desfrute, é para desfrutar e para cumprir o seu propósito. Presta atenção, a salvação é para você desfrutar e cumprir o propósito. Como assim? Lançar a semente no coração de outras pessoas, salvação sobre outras vidas. O Senhor te dá também a sua palavra, e você recebe a palavra para desfrutar dela e para levar ao coração de outras vidas também. O Senhor também te dá o seu amor.
E o amor dele é para você desfrutar e para levar a outras vidas também. Você está pegando? Os relacionamentos que temos é para desfrutarmos deles e para levarmos para cumprir o seu propósito também. A prosperidade, a riqueza que nós temos tido em nossas mãos também tem sentido. É para desfrutarmos dela e para propósito do Senhor também. Você está aí? A nossa saúde também é para isso. Também é para desfrutarmos dela e para levarmos adiante. Tudo que o Senhor faz em nós, Ele faz com esses dois propósitos. O propósito de podermos desfrutar e o propósito de levarmos adiante. Você está entendendo? Olha só que interessante. Deus nos dá a provisão financeira. Ele tem te dado? Tem te faltado alguma coisa, irmão? O Senhor tem te dado provisão financeira? Então veja, Ele nos dá a provisão financeira para que nós desfrutemos dela, mas também para que cumpramos o seu propósito. Como assim, pastor? Sustentando a obra dele nesta terra. Você está entendendo? Presta atenção, sua casa, seu carro, seus bens, tudo isso é para cumprir o propósito de Deus. Se eles não estão servindo a este objetivo, irmão, eu quero dizer para você, não tem servido para nada. Você está aí? Você está entendendo? Sua casa, irmão. Seu carro. Olha só, ontem, nem todos os irmãos tinham carro. Mas por causa dos irmãos que tinham carro, todos os que desejaram estar conosco ontem puderam estar. Seu carro serve ou não serve para a obra também? Você está entendendo? É que as coisas são mais simples do que a gente imagina. E às vezes a gente cumpre a obra e não está sabendo disso. Porque pastor, para mim não custa nada. Pois é, irmão, não custa nada porque o Senhor entregou em tuas mãos para te desfrutar e cumprir a obra dele. Por isso que não custa nada. Só vai custar quando você achar que é um peso aquilo que está em suas mãos, porque você acha que é seu e não é dele. Aí vai ter custo. Aí vai ter dificuldade. Aí vai gerar contratempos que você não vai desejar fazer. Você está aí? Está entendendo? A sua casa, irmão. Olha aí. Nós precisamos de casas. Seus bens, irmão. E eu não sou pregador de prosperidade, amém? A prosperidade de Deus é existente, é verdadeira, não tem como fugir dela. O que o homem semear, ele vai colher. Nós estamos falando disso hoje. Nós estamos aí com um terreno. Estamos buscando a melhor forma de começar a construir no terreno que nós temos. Não é um terreno para a igreja, é um terreno para nós fazermos a nossa casa de retiro. Como é que você acha, como é que você imagina que vai vir o dinheiro para nós construirmos lá? Não vai cair do céu. Deus já mandou para suas mãos. Já está em suas mãos. Agora só falta você entender isso. Amém? Não espere de mim vir aqui lançar um monte de palavras de textos bíblicos para tentar mover o seu coração para fazer você ser ofertante. Você precisa entender que você deve ser. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus tem dado em suas mãos tem dois propósitos. Para você desfrutar e para o cumprimento da obra dele. Para o propósito da obra dele. E aí que alguns o Senhor tem dado muito dinheiro, a outros o Senhor não tem dado tanto, mas para os dois, o Senhor busca que os seus corações se movam da mesma forma e façam a sua vontade. Você está aí? Você está entendendo?
Está entendendo ou não? Veja, a outra circunstância que nós temos são os nossos próprios relacionamentos. E se você não sabe, os nossos relacionamentos também têm objetivo. Ele é para desfrutarmos, mas ele também tem o objetivo de semear na vida dessas pessoas. Se você entender, irmão, compreender a vida de Deus dentro de você, você vai saber que nenhuma pessoa vai passar pela sua vida sem que haja um propósito de Deus para a vida dela. E você é o canal que Deus quer usar na vida dela. Você está entendendo ou não? Seus relacionamentos não são apenas para desfrutar. Os nossos relacionamentos são também para que as pessoas possam receber e levar adiante a cumprir o propósito também sobre a vida delas, como nós cumprimos hoje. Ou seja, eu semeio na vida delas para que elas possam semear na vida de outros também. Você está entendendo? Olha só que interessante. Adão e Eva foram criados por Deus para justamente desfrutar e cumprir o propósito. Então veja que Deus não mudou as coisas no meio do caminho, porque Ele não muda. Amém? Quando Ele criou Adão e Eva, Ele criou eles e colocou eles no jardim e deixou eles lá para desfrutarem. Colocou de todas as árvores para eles lá, para eles comerem, poderem aproveitar e desfrutar, mas Ele deu uma ordem para eles também. Qual é? Multiplicai-vos e enchei a propósito, irmão. Você está entendendo? O seu Deus é um Deus de propósito. Pastor, qual que é o meu propósito? Repita assim comigo. Qual que é o meu propósito? Diga assim, o meu propósito. O meu propósito é influenciar. Ou seja, levar cada outra vida a conhecer a Deus através de sua graça. Conhecer a Deus através de Cristo. Porque Cristo é a graça. Então veja, eu tenho essa ordem de Deus, de levar outras vidas a conhecer a Deus, a conhecer o Pai, como eu conheço hoje, através da graça que eu alcancei para que Ele seja alcançado. Para que assim, nós dois juntos, cumpramos o propósito de ser a igreja sobre essa terra. E também desfrutar do propósito que é a igreja nesta terra. Você está entendendo? Está mesmo? Irmão, a Bíblia diz que se nós escolhermos semear coisas naturais, nós vamos comer coisas naturais. Mas se semearmos espirituais, vamos colher e naturais. Você está entendendo a diferença? Olha só, Gálatas capítulo 6, olha o que diz lá. Paulo falando à igreja da Galácia. Capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Rapidinho, irmão. Amém? Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Em outras versões está, de Deus não se zomba.
Porque tudo que o homem semear, isso também. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. E o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida. O que semeia na carne, da carne ceifará, colherá a corrupção. Coisas que têm fim, não é coisas ruins. Se você semear na carne, colherá coisas que têm fim. Agora, o que semear no espírito, do espírito ceifará para a vida. Agora, 1 Coríntios 9, olha o que Paulo vai falar. E ele está falando dos sacerdotes. Da questão dos sacerdotes que vivem do altar. Verso 11. Amém? Verso 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as? Se nós semeamos a vocês as verdades, a palavra do Senhor, a vida do Senhor, será muito que de vocês possamos recolher coisas naturais? Ou seja, o sustento para as nossas vidas? Porque se você ler desde o verso 1 do capítulo 9, Paulo está falando à igreja de Corinto sobre os dízimos. O que eu estou querendo dizer com você? Eu quero dizer com você que você tem vida dentro de você. E essa vida de você foi gerada por aquele que te dá a semente e te dá o pão. E ele colocou em você para que você desfrute dessa vida no Espírito e que você tenha propósito e multiplique essa vida no Espírito. Você está pegando ou não? Irmão, Paulo é interessante. Pedro vai dizer que não é tão fácil de entender as suas cartas, mas veja, em 1 Coríntios 2,14, Paulo vai dizer que o homem natural não entende as coisas do Espírito e lhe parecem loucura. Por quê? Porque o homem natural, ele realmente não entende as verdades do Senhor. Por que ele não entende as verdades do Senhor? Porque o homem natural, ele só pensa em si. Só pensa nas suas coisas, só pensa no que ele pode conseguir cumprir, no que ele pode conseguir fazer. Só que o homem espiritual não. Ele começa a viver a vontade daquele que se entregou por ele na cruz. Ele não vive mais somente para si. Ele não vive mais somente pensando em si. Aonde quer que ele vá, aonde quer que ele ande, aonde quer que ele caminhe, ele entende que a igreja está indo com ele. E que se a igreja está indo com ele, a palavra também é viva nele, também precisa ser levada adiante. E assim, irmãos, o homem entende que aonde quer que ele esteja, ele é a verdade do Senhor naquele lugar. E ele é o poder do Senhor naquele lugar. Irmão, é lá no seu ambiente de trabalho, é lá na sua escola, é aonde quer que você esteja, é na sua casa. Você é a verdade do Senhor sobre esta terra. Você é quem tem propósito sobre essa terra. E eu tenho convicção dentro de mim que muitos de vocês já se perguntou, por que eu existo? Alguns podem dizer assim por causa dos seus pais naturais, essa fala. Meus pais nem me quiseram, me fizeram por acaso. Por que eu vim a existir? Para que eu existi? E eu quero te responder nessa noite. Você existe porque Deus te amou primeiro. E Ele tem propósito com a sua vida. Você não é um Zé Ninguém, nem um Zé Mané, irmão. Você é alguém que Deus escolheu. Você é alguém que Deus chamou.
você é alguém que Deus separou para viver o seu desfrute e o seu propósito. Irmão, presta atenção. Aonde quer que você for, aonde quer que você vai, aonde quer que você passar, você tem um poder em você de transformar destruição em edificação, de transformar morte em vida, de transformar tristeza em alegria, de transformar condenação em salvação. Ah, pastor, isso não é Cristo. E onde que você acha que Cristo habita? Onde é que você acha que Cristo está? Cristo está dentro de você, irmão. Cristo está em você. Ele é as palavras de vida eterna dentro de você. Ele é a verdade viva e verdadeira dentro de você. Por isso que onde quer que você vá, você tem esse poder dentro de você. De transformar nesse mundo que jaz no maligno, que está indo ao final, que está se corrompendo cada dia mais e não vai mudar. Não tente mudar o mundo, tente mudar as pessoas. Como assim? Aquilo que está em você comece a ser exalado na vida delas. Esse Cristo que habita em você, que chegue até a vida delas. Porque, irmãos, essas pessoas já estão condenadas. Essas pessoas já estão tristes. Essas pessoas já estão desesperadas. Você tem a solução para a vida delas. Você é o único nesta terra que tem o poder para transformar a vida delas através da vida de Cristo que te transformou. Por isso que o Senhor nos chamou a fazer discípulos de todas as nações. Irmão, é transformar a vida como eu estou sendo transformado, é edificar casa como eu estou sendo edificado, é fazer morada na vida de outros como eu estou sendo morada na vida do Senhor. Você tem propósito. Para de fugir, para de escapar, para de, de recuar, para de dar desculpas. Você é quem o Senhor chamou para mudar essa geração. No que depender de mim, irmão, o Senhor não vai precisar levantar outra geração. Eu tenho no meu coração aquela palavra do Senhor, que ainda existem os 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal. Existe, irmão. E sabe por que é só 7.000? Porque verdadeiramente é uma minoria. E você é quem o Senhor chamou para fazer parte dessa minoria. O Senhor é quem o Senhor chamou para fazer parte dessa diferença. O Senhor é quem o Senhor chamou para levar vida para os outros que já têm recebido em você. Aquilo que tem inundado o seu coração, aquilo que tem inundado a sua vida, a alegria do Senhor, a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, que tem feito você levantar todos os dias, tem feito você ir trabalhar, tem feito você ir estudar, tem feito você andar, tem feito você pensar, tem feito você raciocinar. É esse cara, é esse Senhor que habita dentro de você, que mora dentro de você e quer fazer morada nos outros também. Deixa eu te perguntar, lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua escola, você esconde o Senhor? Você não diz quem você é? Você não tem palavras para eles? Ou vamos lá, você está se assentando à roda dos escarnecedores? Não. A volta de Jesus é iminente. Já passou 2000 anos, pastor, é verdade. E não vai passar mais 2000. O que passou, passou. A nós cabe cumprir a sua vontade hoje. A fazer o seu querer hoje. A entender que eu fui escolhido
hoje, não amanhã. A entender a minha posição hoje. A entender que realmente Ele fez algo por mim hoje. Eu tenho propósito, você precisa dizer. E tudo que Ele tem colocado em minhas mãos é para o cumprimento do seu propósito. Eu vou desfrutar, eu vou usar, eu vou colocar em meu favor, mas também eu tenho propósito nesta terra. Você tem propósito sobre essa terra, irmão. Sabe? Veja, nós temos uma grande dificuldade, essa é a verdade. Nós temos uma grande dificuldade de verdadeiramente conhecer a Deus. O Deus verdadeiro, não o Deus que nós temos enjaulado em nossas vidas para fazer o que nós queremos. E se for diferente do que nós pensamos e concordamos, Ele não pode fazer. Quando eu digo que você é alguém que Deus formou, você é alguém que Deus gerou, você é alguém que Deus criou, você vai pensar, e aqueles que nasceram por um estupro? E aí, irmão, o que você pensa disso? Deus perdeu o controle? Deus errou? Deus falhou? Não. Deus continua tendo propósito com essa vida também. Porque Ele ama essa vida acima de todas as coisas que aconteceram com ela. Foi Ele que a gerou. Você consegue entender quanto nós somos religiosos muitas vezes? Quanto nós pensamos de um Deus que só vai poder se mover da forma que nós queremos? O quanto nós nos perdemos com o que o mundo tem criado e tem gerado, irmão. Sabe, precisamos voltar a viver novamente a vontade do Senhor para que Jesus volte. Não é voltar a ser igual à igreja primitiva, à igreja inicial, mas é pensar como ela pensava, é desejar como ela desejava, é querer o Senhor como ela queria. É não importar mais se eu vou sair de casa hoje e se eu vou voltar para casa. Não para viver de uma forma dissoluta, mas para viver a vontade dEle. Eu estou saindo de casa para cumprir o seu querer. Se eu não voltar, fui para viver na glória com Ele. Essa é a alegria de que um cristão tem que ter nos dias atuais. De um cristão que entende o porquê que ele existe, o porquê que ele está nesta terra, o que ele está fazendo aqui. Que ele tem algo a cumprir, não só desfrutar, mas que ele deve desfrutar também. Mas que ele foi escolhido por aquele que é o dono de tudo, todas as coisas. Sabe, irmão? Pela igreja não estar entendendo isso nos dias atuais, pela igreja não estar entendendo esse propósito, que sempre foi o mesmo propósito do Senhor, nós temos visto tantas vidas que se perderam do propósito, e elas não conseguem mais ser completas em si mesmas. Elas não conseguem mais viver a paz. Ficam procurando algo que está dentro delas e não conseguem encontrar. Por quê? Porque elas não encontram dentro delas aquilo que elas querem procurar na rua. Você não vai encontrar a paz no mundo. Você encontra a paz de Cristo que está dentro de você. Essas pessoas têm procurado alegria e não têm encontrado, irmão. Bom, é uma pergunta cabível para a sua vida hoje. Você verdadeiramente, dentro de você, não precisa me dizer, mas dentro de você, você tem tido uma vida de alegria?
Você tem realmente sido alegre? Você tem sido uma pessoa que é alegre? Você é uma pessoa que tem tido paz? Você é uma pessoa que tem estado dentro de casa, e dentro de casa, você é alguém que comunga da paz com a casa? Você é alguém que, dentro de casa, aqueles que são participantes da mesma casa que você, desejam conversar com você? Isso é muito sério, irmão. Eu digo isso com uma seriedade, porque uma coisa é que lá em casa é sagrado para nós, é algo assim que realmente precisa ter. É o momento que vamos nos alimentar. Nós nos assentamos à mesa, porque para nós é um momento de alegria, é um momento de comunhão. Até a Zoe já senta na mesa conosco. Senta lá na cadeira. Ora junto conosco. Já é participante da mesa junto conosco. E comemos e conversamos. Porque, né, os antigos diziam que na mesa era silêncio, no momento de comer. Meu avô dizia isso. Mas, irmão, a mesa é lugar de comunhão. E nós nos alegramos e conversamos e rimos, bagunçamos. E não só ali, a todo momento. Se você, homem, trabalhasse em casa, a sua mulher te suportaria dentro de casa? Bom, eu falo isso com uma seriedade porque eu passei por essa circunstância. Eu achei que ela não fosse me querer em casa o tempo todo. Só que o negócio ficou tão bom, tão bom, tão bom. Mas só homens de Deus, homens espirituais, mulheres espirituais, conseguem viver a verdade do Senhor nesse momento também. E você está entendendo nesta noite? Você precisa entender aqui que você existe porque Ele te concebeu. Ele te amou primeiro. E Ele te entregou um propósito nesta terra. Você está cumprindo o propósito dEle? Você está desfrutando do propósito dEle? Você está usufruindo dos benefícios? Irmão, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. O amanhã pode não existir, o ontem já passou. Tome a decisão de desfrutar do melhor do Senhor sobre a sua vida hoje. Tome a decisão de andar no propósito do Senhor hoje. Não deixe para amanhã. Ele é fiel para cumprir tudo em você. Vira a pessoa do seu lado, dá um sorriso bem lindo. Diga assim: Ele te escolheu. Ele te chamou para que você desfrute de toda a verdade que Ele te deu e que você leve essa verdade adiante, porque o propósito dele é fazer de você uma árvore frutífera, assim como Cristo é uma árvore frutífera. E você está em Cristo,
Coloque de pé em nome de Jesus.